Olá, meus amigos da construção civil. Estamos aqui da Catec Engenharia. Eu sou de Aloysio Fonteles, engenheiro civil, professor na área da construção civil, de patologia, de concreto. Sou mestre em estrutura pela UNB. Estou com o professor aqui, Ezequiel, que é professor da UFC. Passo as palavras para ele pela apresentação. Olá a todos, sou o professor Ezequiel Mesquita, coordenador do Laboratório de Reabilitação e Durabilidade das Construções, e é um prazer estar aqui, conversando um pouco sobre reabilitação, sobre durabilidade, e eu soube que hoje nós vamos falar sobre um tema pouco abordado, que é as estruturas industriais. Pronto, justamente, eu chamei o professor aqui justamente para nós discutirmos quais são as principais problemáticas de recuperação, de reabilitação na área industrial, né? Que é uma temática que é pouco vista, né? Até porque ela é bem mais específica, né? E tem inúmeros ensaios até desconhecidos pela comunidade civil, né? Da construção civil. Então, assim, quais são os ensaios que são mais requisitados no setor industrial? Bem, eu acho, que esse setor específico, da área de patologia, de reabilitação, que trata das estruturas industriais, ela tem uma especificidade muito interessante, muito bacana para quem gosta de aprender, porque toda obra é uma complexidade, né? Você tem que entender, às vezes, qual é o processo, qual é o tempo de cada processo. Você não pode fazer, às vezes, uma análise, direta, você tem que fazer pausas, porque nós pegamos uma obra, fizemos um trabalho em que nós tínhamos que parar de acordo com A a indústria não produção, pode né? parar. A indústria não pode A parar, indústria né? não para, E é você 24 tem horas. que pensar, né? Tem que como... pensar estrategicamente, fazer um planejamento de ensaios. Como você vai fazer, né? E aí, é onde eu acho que nós temos um nicho interessantíssimo para utilizar os ensaios não destrutivos, porque os ensaios, destrutivos e semidestrutivos, apesar de que serem já amplamente utilizados, mas eles precisam de um tempo, de um planejamento, às vezes até de uma estrutura mais robusta. Não tem como você levar e parar uma indústria para fazer esse ensaio. Enquanto que, e aí nós temos ensaios não destrutivos, como a esclerometria, a parte dos ensaios de ultrassom, a própria termografia, né? Uhum. Tem um ensaio novo, que não é tão novo, mas assim, novo na construção civil, que é o GPR, que é o Ground Penetrate Radar, que ele faz uma varredura 3D, no interior das peças, e é interessantíssimo, principalmente para você identificar cabos, identificar vazios, e isso é importantíssimo, inclusive quando você vai fazer um outro tipo de ensaio que precisa fazer perfurar, ou retirar uma amostra, né? Então, assim, nós tivemos o prazer já de participar de certames na área, fizemos a elaboração de laudos e não só o laudo de recuperação, mas projeto de recuperação estrutural na área industrial, em usinas termoelétricas. Então, assim, um dos ensaios que nós utilizamos lá, da problemática encontrada, foi da água, né? Da água que estava sendo da usina de refrigeração. Então, essa água não estava tendo um tratamento adequado, né? Então, assim, existiam micro-organismos na superfície. E como foi identificado isso? Tinha a formação de micro-organismos na superfície do concreto, de várias tonalidades, amarronzados, roxos, amarelados. Então, assim, e foi identificado, né, que... Foi até sugerido, na realidade, porque para fazer um escopo desse, um laudo, um projeto de recuperação, a gente criou uma equipe multidisciplinar. Então, a gente trabalha com uma parte de projetos e laudos, mas eu tive um suporte da UFC, e do professor Zé Ramalho para nos orientar. Fizemos uma equipe multidisciplinar, justamente para nós encontrarmos a solução. Diagnosticar, justamente para diagnosticar o problema. E um dos diagnósticos que foi uma surpresa para a gente foi a água, né? Nós fizemos a coleta da água e a coleta dos micro-organismos, levamos para o laboratório de microbiologia da UFC e foi diagnosticado sim que a água era uma das problemáticas, né? Uma coisa simples que ninguém nem esperava. Então, assim, estava tendo várias formações na superfície do concreto e com isso estava degradando a superfície e, consequentemente, os elementos estruturais. Então, assim, por os elementos serem pré-moldados, né? E, infelizmente, pela questão de ser industrial e ter o ciclo de 24 horas no ar, não tem como você fazer a manutenção
periódica, tipo assim, não é nem periódica, preventiva, né? Tipo assim, a cada ano você fazer aquela manutenção. Então, assim, é uma coisa que a cada 2, 3 anos que vai se fazer e a gente sabe que, infelizmente, até a parte industrial tem essas falhas, Uhum. né? Ele trabalha mais com a reativa do que com a preventiva. E assim, e voltando para a área de materiais, da parte de recuperação, saindo dos ensaios, os materiais da área de recuperação, da área industrial, tem que ser os materiais bem mais eficientes do que para E uma residência. rápidos, né? E rápidos, Na e de cura, instalação, né? justamente. Tanto de fácil aplicação, de alta durabilidade e de alta resistência. Então tem que ter essas vertentes. Se não tiver, não é aplicável na área industrial, porque tem que ser liberado rápido o tráfego. Né? Concorda Sim. comigo? Então, assim, são coisas que nós se deparamos, né, na parte industrial. A questão do material, por exemplo, do concreto, a questão da porosidade do concreto, que é uma problemática não só na parte industrial, mas na parte também condominial, enfim, aqui na parte lá do futuro. A questão da proteção do concreto. Como utilizar? Que material vou utilizar? Será que eu vou utilizar um cristalizante na superfície? Sim, olha, nessa tua fala, assim, é muito importante porque mesmo assim uma empresa que já está aí há algum tempo no mercado, né, pega uma obra dessa e vê, né, a complexidade e vai, né, em busca de parcerias para melhor atender o cliente, né, porque, de fato, as análises microbiológicas, né, eu penso que nós como engenheiro civil, talvez, elas nos passem ao lado, né, ninguém vai lembrar que fazer, né, e assim, esse esforço, né, de entender, né? Porque com certeza foi um aprendizado também muito grande, né? Não, outra coisa, detalhe. Você falou agora uma adendo dessa parte de microbiológico. Por exemplo, levando a um caso simples. Por exemplo, eu fui chamado para dar consultoria em uma edificação que a tonalidade da tinta estava ficando esverdeada. O prédio tinha sido pintado há 6 anos, há 5 anos, salvo me engano, há 5 anos, né, uma textura de uma marca X, e estava tendo manchas em determinados trechos dessa fachada. Aí foi chamado o consultor da tinta, o consultor falou que não era problema da tinta, foi problema da aplicação, né, ou problema do revestimento argamassado. E depois, né, feito alguns ensaios, foi diagnosticado que o problema era a tinta. A água que foi fabricada a tinta, a água estava contaminada. Então, em alguns trechos que foi passado na fachada, ela se manifestou. Por esse motivo que estava tendo essa formação de musgo, né? Formação de micro-organismos. Então, assim, como resolver isso? Tem produtos que resolvem? Tem, mas aí vai ficar aquelas manchas. Né? Então, é interessante retirar todo o produto, fazer tudo novamente, verificar se realmente essa tinta tem uma procedência técnica, né? Tem como você dar garantia. Ou seja, ficar até um alerta antes de aplicar. Antes, né? De aplicar, Porque você conhecer qual produto que você está aplicando. Às vezes você faz uma aplicação, né? Você construtor, você, dono de construtora, faz a aplicação de, não, vou fazer um orçamento e vou colocar a tinta X. Mas você conhece essa tinta? Você conhece a garantia dela? Porque você coloca, dá 5 anos de garantia, aí quando você chama a fábrica, o cara dá para trás porque ele vai dizer, não, a culpa é disso, a culpa é daquilo, menos dele. Então, assim, saiba que produto você está trabalhando. Então, assim, essa questão da qualidade do material é essencial. Saber que material você está trabalhando. E conhecer, né, todo esse contexto auxilia ali no projeto, né? Porque você não pode, né, achar que tem soluções mágicas de que, olha, eu vou... teve esse problema, então eu já fiz isso anteriormente, vou só replicar a mesma solução. Isso não funciona. Precisa ser, né, uma reflexão, precisa, de fato, compreender a especificidade, né, daquela aplicação, do contexto local, porque, inclusive, você falando de micro-organismos, há umas 2 semanas eu li um artigo exatamente sobre isso, sobre a influência da área das massas verdes na formação de micro-organismos em edifícios, né? Então, é preciso, né, você adquirir essa consciência enquanto projetista de que cada um dos projetos precisa de soluções pensadas para aquela realidade. Cada caso é um caso. E, né, que os pressupostos eles nem sempre são verdadeiros. Não é uma receita de bolo, não é uma coisa que você aplicou aqui, vou aplicar nesse elemento estrutural, que deu certo. Eu escuto muito isso, né? Ainda, infelizmente, eu escuto. Não, eu fiz a fundação na casa lá com 2 metros de profundidade.
Lá também eu vou fazer em outra cidade, e às vezes em outra localidade, enfim, ou então na mesma cidade que seja, na mesma rua, o cara faz com a mesma profundidade. Mas, meu amigo, cada caso é um caso. O terreno que você encontrou aqui, você passa 10, 20 metros, 30 metros, já é outro terreno. Então você tem que ter o estudo de solo dali. Então tenha cuidado onde você está se metendo. Da mesma forma da área da recuperação estrutural. Estou recuperando ali um elemento estrutural, eu vou colocar um grout aqui. Mas será que esse mesmo grout que você vai colocar para essa solução, para esse elemento estrutural, é a mesma solução de uma viga ou de outro pilar que está mais degradado? Então, assim, cada caso é um caso. E voltando a dizer, né, como você colocou, existem inúmeros materiais no mercado. Nós temos mais de 50 tipos de grout cimentícios, tem grout epoxídicos, tem argamassas tixotrópicas. Então, assim, existem inúmeros materiais na área da recuperação estrutural. Então, primeiro você tem que entender o problema, né? Diagnosticar, fazer os ensaios, que nós estávamos colocando aqui, fazer os ensaios, dos ensaios, você diagnosticar e depois passar a terapia, passar o tratamento adequado. Nada de projetos de qualquer jeito, né? Então precisa haver um investimento ali no projeto. Os nossos queridos amigos engenheiros que estão, né, nos assistindo, é importantíssimo que façam esses projetos, né, bem adequados e cobrem o valor, né, devido. Claro. Porque um bom projeto, ele acaba, né, custando menos na hora do reparo. Né? Claro, porque às vezes você quer economizar no projeto, diz, não, eu vou economizar no projeto para ganhar Enfim, mas se você economizar no projeto, pegar um profissional que não tem a capacidade, não tem a expertise de fazer daquele determinado assunto, aquele determinado elemento estrutural, você acaba gastando muito mais. Porque ele vai passar tratamentos inadequados, materiais inadequados, e com o tempo você vai ter um resultado negativo. Ou seja, você vai dar garantia de um serviço do qual você não vai ter a garantia. Então você que vai ter que arcar com isso. Então é isso que a gente chama a atenção assim, dos nossos amigos engenheiros, a gente fica à disposição, a CATEC fica à disposição de toda a comunidade, assim, civil, fala comunidade da construção civil, os meus colegas engenheiros, eu sou consultor técnico, assim, caso precise na área de recuperação estrutural, a CATEC se disponibiliza a fazer visita, a gente senta, conversa, discute solução, se for preciso a gente cria com parceiros, com uma equipe multidisciplinar, com ensaios, enfim, cada profissional tem que estar na sua área, não existe aquele faz tudo. Né? Tem que ter a professora de microbiologia, tem que ter a parte de materiais, tem que ter a parte de estrutura, tem que ter a parte de ensaios, então, cada um na sua área. Né? Então, assim, seja responsável consigo mesmo. Né? Assim, ninguém sabe tudo. Né? Professor, ninguém sabe tudo. Eu não sei mexer na parte de laboratório, então, assim, eu não me envolvo com isso. Né? Eu chamo você, chamo o professor Eduardo, enfim. E a parte de microbiologia da mesma forma. Agora, a parte de estrutura, a gente está ali buscando conhecimento a cada dia e estamos resolvendo os problemas. Aí, assim, a gente se envolve. Não, cada desafio para a gente é gratificante. Cada convite, né? Quanto mais problema, mais a gente gosta. Pô, cara, o cara tá com problema, chama a CATEC resolve. Então a gente vai lá e tenta resolver. A gente resolve o problema, vê qual é o problema, traça a solução. Se a gente está com dificuldade em alguma coisa, a gente chama o nosso colega lá, chama um parceiro para ajudar, vamos aqui ver que material é esse, vamos ver aqui qual é o ensaio que a gente vai descobrir, porque está tendo esse problema. A gente resolve de forma responsável. É assim que tem que ser a engenharia, né? De forma responsável, não no achismo, né? Eu acho que aquilo, eu acho que aquilo outro, não tem que achar nada. Nós não podemos dizer essa palavra eu acho, né? Ou então vou fazer do jeito que eu fiz lá no prédio tal, vou fazer do jeito que eu fiz ali. Não é isso, gente. Cada caso é um caso. Então, assim, eu estou aqui e agradeço você, ouvinte, né, de estar aqui com um bate-papo. Vai ser um dos bate-papos aí que a gente está fazendo. Agradeço o professor Ezequiel pela disponibilidade, pelo convite, né, por ter vindo. Eu sei o quanto é difícil você sair do dia a dia, da correria, né, da UFC, dos trabalhos, enfim. Mas também convido a você a participar e a se inscrever no SIMPAR, que é um congresso internacional da patologia das construções, né? Não só no SIMPAR, como qualquer outra feira da área da construção, na área da recuperação. Tente buscar conhecimento. Não é assim, professor? E tem um convite do SIMPAR aí que o professor vai fazer. Mesmo. Nós vamos realizar, né, de 29 a 31 de maio de 2024, o Congresso Internacional de Patologia e Reabilitação das Construções. Vai ocorrer em Fortaleza, né, no centro de eventos, e você é nosso convidado especial. Então vamos ter muitas palestras bem inovadoras, com novas tecnologias, discutir, né, o futuro da reabilitação, e conto com vocês lá. E muito obrigado pelo convite da Imagina! CATEC.
Estou sempre disponível. Pronto, a gente que agradece. A gente que agradece aqui a presença do professor Ezequiel, que é referência na parte de recuperação estrutural. Ele e todos os outros profissionais aqui de Fortaleza, que são referência, né? Eu gosto sempre de falar o nome, porque são parceiros fortes que nós temos. O professor Ezequiel, o professor Eduardo Cabral, o professor Zé Ramalho, né? Entre outros que são referência para mim, o Paulo Helênio, o professor Elton Pombal, enfim, entre outros profissionais. Então, assim, fica aqui minha gratidão, né? Gratidão pelo professor ter disponibilizado de vir e explanar esse conteúdo, esse bate-papo em que foi bastante enriquecedor. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, né? Então, fica meu muito obrigado.